Amém. Esse é o nosso tempo de edificação. Quero convidar você a abrir a palavra do Senhor em Filipenses, capítulo 3. Nós vamos ler do verso 17 até o 4:1. Filipenses 3, 17 até 4:1. O texto da palavra de Deus, então, diz: Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam, porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. 4:1. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estais firmes no Senhor, amados. Vamos curvar as nossas cabeças, vamos falar com o nosso Deus. Pai, nessa manhã, Senhor, aplica a Tua palavra ao nosso coração. É a Tua palavra que não volta vazia. Nos usa como instrumento em Tuas mãos, e que a Tua igreja seja edificada para o louvor e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós, desde o primeiro domingo de janeiro, nós estamos em uma série de mensagem na carta de Filipenses. E até para você que está aqui pela primeira vez, para você também que nos assiste pela primeira vez também, está cultuando conosco, melhor dizendo, pela primeira vez, nós estamos então em uma sequência de mensagens na carta de Filipenses. E nós já estamos no capítulo 3, nós já aprendemos muita coisa. Nós estamos então na 13ª mensagem na carta aos Filipenses, ou na epístola aos Filipenses. E nós temos aprendido muito do Senhor, e Deus tem falado com certeza poderosamente aos nossos corações. E nessa manhã, eu quero pensar com os irmãos sobre o cuidado com a libertinagem. Mantenha o foco no céu. Amém? Cuidado com a libertinagem, mantenha o foco no céu. Nesse sentido, vamos entender por que Paulo adverte então a igreja de Filipos a respeito da libertinagem. Qual é o propósito de Paulo ao tratar sobre esse assunto? E aí então, eu sempre gosto de recapitular de maneira mais geral aquilo que a gente já tem visto antes, para a gente poder se situar de melhor maneira no texto que vamos trabalhar. O capítulo 1, todo ele, nós trabalhamos um tema central. Qual era o tema central do capítulo 1? A supremacia de Cristo. Cristo é supremo, Ele reina e governa sobre todas as coisas. Aquele que começou a boa obra, um dia Ele vai concluir, Ele vai terminar essa boa obra. Amém? No capítulo 2, nós estudamos sobre a supremacia do outro, ou seja, a partir do grande exemplo de abnegação e humildade de Cristo, ele então nos ensina, Paulo nos ensina, de que o nosso padrão de abnegação e humildade tem que ser Cristo. Por isso ele convida então aqueles irmãos, tenham o mesmo sentimento. Qual é o sentimento? É nosso? Não. É o sentimento que parte de Cristo e nos ajuda a nos amar, e nos ajuda a nos fortalecer, e nos ajuda a trabalhar mutuamente. O capítulo 3, nós começamos então a trabalhar. Paulo faz uma mudança muito grande no capítulo 3, porque no primeiro ele fala sobre a supremacia de Cristo, no capítulo 2 ele fala da supremacia do outro a partir do exemplo de Cristo, mas no capítulo 3 Paulo faz como que uma biografia sua. Ele fala do seu passado,
fala do seu presente e aponta para o seu futuro. Paulo dá um testemunho de si mesmo. E nós vimos nas duas mensagens ministradas no domingo passado de manhã e à noite, nós trabalhamos no domingo de manhã que Paulo, ao olhar para o seu passado, ao contabilizar tudo que ele viveu e foi, perseguidor da igreja, e ele dá vários atributos que poderia ele se sentir e dizer assim, olha, eu sou digno porque eu era fariseu dos fariseus, eu cumpria toda a lei. Mas Paulo diz, olha, a lei, ela só aponta o meu pecado. E ela só me diz o seguinte, você vai para o inferno se você depender das obras da lei. Porque não há um justo sequer. O homem não tem possibilidade de cumprir toda a lei. O único Adão perfeito que cumpriu toda a lei foi Cristo. Por isso ele morreu por nós que somos pecadores. Nós somos tão pecadores, irmãos, que nem morrer por nós mesmos nós somos capazes e não podemos nos salvar. Paulo aponta para o seu passado, ele diz, olha, todos os títulos que eu ganhei, tudo que eu tinha, eu considero isso como perda, pela supremacia de poder ganhar a Cristo. Na mensagem da noite de domingo passado, o pastor Anderson começou a falar que Paulo aponta para o atletismo. E isso, irmãos, era uma figura que fazia muito sentido para aqueles irmãos. Aqueles irmãos de Filipos, eles estavam em uma colônia romana e Filipos era a porta de entrada para o evangelho na Europa, irmãos. Paulo sabia muito bem que ao falar dos jogos de Atenas, aqueles irmãos entenderiam muito bem. E aí Paulo então faz uma analogia, ou então faz a referência de que nós estamos numa corrida. E nessa corrida cristã, o nosso alvo, o nosso objetivo é o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Esse é o foco. Esse é o objetivo. Então o pastor falou isso ontem, o pastor Anderson falou isso no domingo passado à noite. Nessa manhã, nós vamos começar a meditar naquilo que Paulo continua a falar. Nós continuamos nessa corrida da vida cristã, mas Paulo chama a atenção para uma coisa importante. Cuidado com a libertinagem. Mantenha o foco no céu. E eu quero que você me acompanhe, porque Paulo diz no verso 17, a partir do verso 17, Paulo diz assim: sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Paulo aqui, irmãos, ele apresenta-se como um exemplo a ser seguido. Paulo era um exemplo para aqueles irmãos filipenses, tanto na doutrina, na teologia, mas também na vida prática, no caráter, no ensino. Quando Paulo diz assim, olhem para mim e me imitem, Paulo não está falando aqui de superioridade, irmãos. O que Paulo está dizendo aqui é, já que o molde, já que o exemplo, já que o paradigma de todas as coisas e o modelo de todas as coisas é Cristo, e porque eu imito a Cristo, eu convido vocês, meus irmãos filipenses, a olharem para mim e imitarem o meu proceder. O que Paulo está dizendo aqui é que pelo fato de ele ser um seguidor fiel e imitar ao seu Senhor, ele podia apresentar-se como um exemplo. Mas só que prestem atenção que Paulo não fala só de si. Olhe para o verso 17. E tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Paulo não aponta só para si, mas Paulo está dizendo que os irmãos filipenses deveriam se concentrar em exemplos de piedade. Quais foram os exemplos de piedade que Paulo citou no capítulo 2? Timóteo e Epafrodito. Eles são exemplos de comportamento daqueles que servem ao Senhor com dignidade, com fidelidade. Nesse sentido, meus irmãos, que nós possamos ter a coragem e a convicção de dizer, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. A tia Mira pode dizer, olhem para mim, olhem para o meu procedimento, porque eu estou buscando imitar a Cristo, irmãos. Irmãos, não existe essa história de que não olha para mim, olha para Cristo. As pessoas não conseguem olhar Cristo se elas não veem Cristo em nós, irmãos. O nosso procedimento, irmãos, fala da nossa fé.
Salvação é só Cristo que pode consolidar na nossa vida, mas procedimento, eles vão olhar para a professora Fátima, tia Fátima, eles vão olhar para o procedimento de Elson, eles vão olhar para o procedimento de Carla, de Samuel, de Lidiane. Irmãos, tenhamos coragem de dizer como Paulo: imitem o meu procedimento, porque eu estou imitando a Cristo. Amém, irmãos? Paulo era tão pecador como cada um de nós, irmãos. Paulo não tinha nenhum cromossomo a mais que o tornava um super crente. Então Paulo começa dizendo o seguinte: irmãos, olhem para o nosso procedimento. Agora percebam que por que Paulo começa a dizer: olhem para o meu procedimento e para o procedimento de pessoas piedosas? Por aquilo que ele vai dizer no verso 18 e verso 19. Paulo primeiro chama a atenção dos irmãos. Ao chamar a atenção dos irmãos, Paulo lança a luz então no porquê que ele está chamando a atenção daqueles irmãos. E aí o comentarista bíblico, Moody, diz o seguinte: uma vez que todos os cristãos são imperfeitos, todos nós somos imperfeitos, todos nós, eles necessitam de exemplos de pessoas menos imperfeitas, que saibam lidar de alguma forma com essa imperfeição e saibam modelar o processo de busca de semelhança a Cristo. Irmãos, sejamos essas pessoas que, mesmo imperfeitas, buscam ser menos imperfeitas para que possam modelar para outros o modelo de como se busca cada vez mais ser parecidos com o Senhor. Amém? E Paulo então vai conduzir o seu chamar da atenção para o verso 18 e verso 19. Paulo diz o seguinte: porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz. Percebam, irmãos, que Paulo chama a atenção daqueles irmãos para pessoas que existiam no meio daquela comunidade, que eram o quê, irmãos? Inimigos da cruz. Quem são então esses inimigos da cruz que Paulo está falando? Não é exclusivamente esses dois grupos de pessoas que eu vou apresentar, mas especialmente esses dois grupos de pessoas. Primeiro, Paulo estava falando contra os judaizantes. Quem eram os judaizantes? Aqueles que acreditavam que por causa das obras da lei e da circuncisão seria possível alcançar a salvação. Não, Cristo veio. Isso é muito bom, isso é legal, mas é necessário que o homem faça algo a mais. Cristo não é tão suficiente assim. Eu tenho, de alguma forma, alguma condição de me justificar diante de Deus. Estou falando uma linguagem para a gente entender. O judaizante pensava mais ou menos dessa forma: bem, Cristo é legal, Ele pode me salvar, mas eu preciso fazer algo a mais. Esses eram os judaizantes. Eles acreditavam que pelo bem fazer e pelo bem proceder, podiam alcançar a salvação. E esse falso ensino, irmãos, percebam que Paulo está chamando a atenção daqueles irmãos, porque é possível que esse falso ensino estivesse sendo divulgado no meio da igreja. Cuidado, irmãos. No nosso tempo também, existem mensagens e mensagens, pregadores e pregadores dizendo que é necessário dar uma mãozinha para Cristo, porque Deus não é tão poderoso assim. O segundo grupo de pessoas que Paulo está querendo chamar a atenção é contra os libertinos, ou aqueles que seguiam a crença do antinomianismo. Esqueça esse nome, isso é só para você lembrar, certo? Existia essa crença. Quem eram esses libertinos? Sabe o que eles acreditavam, irmãos? A crença de que o cristão não está sujeito à lei moral de Deus. Liberdade de toda restrição moral. A ideia, sabe qual é, irmãos? A ideia é totalmente diabólica. A ideia é: quanto mais pecar, mais a graça de Deus será abundante e eficaz na minha vida. Irmãos, isso é heresia. Isso é contrário à palavra de Deus. Isso é contrário àquilo que Deus nos ensina. Vamos ler Romanos capítulo 6, verso 1 e 2. Por favor, Jonathan, me ajuda aí. Romanos capítulo 6, verso 1 e 2. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça de Deus abunde? O que diz mais? De modo nenhum, irmãos. Nós que estamos mortos para o pecado,
como viveremos ainda nele? Irmãos, esse pensamento é totalmente contrário àquilo que as Escrituras nos diz. Então Paulo está dizendo, olha, irmãos filipenses, prestem atenção nesses libertinos também. Eles são inimigos da cruz. E preste atenção, irmãos, é possível que esses irmãos estivessem no meio da congregação de filipenses. Irmãos, lamentavelmente, é possível que existam pessoas no nosso meio, no meio cristão, não estou falando necessariamente da segunda igreja, que pensam dessa forma. Isso é heresia, irmãos. Por isso, irmãos, a graça de Deus que nos salvou, grave isso na nossa cabeça, na sua cabeça. A graça de Deus que nos salvou e o seu amor não anula a responsabilidade humana. Nós somos responsáveis pelos nossos atos diante de Deus. Ele nos salvou, Ele nos regenerou, Ele nos justificou, e está nos santificando pelo Espírito Santo, e um dia seremos glorificados nele. Mas a responsabilidade humana continua sobre nós. Nesse sentido, se já somos libertos do pecado, como diz o texto, como continuaremos a viver nele, irmãos? Isso é totalmente incoerente. Isso não cabe a nós. Essa não deve ser a nossa postura. Sabe por quê, irmãos? E muitas vezes essa concepção também existe na nossa cabeça. Aqueles libertinos estavam transformando liberdade cristã em libertinagem. Eles estavam em inimizade com tudo que a cruz representava, irmãos. Liberdade cristã significa dizer que uma vez salvos pelo Evangelho em Cristo Jesus, agora nós temos a liberdade para poder cumprir de alguma forma a palavra de Deus que agrada ao Senhor. Não é fazer tudo aquilo que dá vazão à nossa carne, aos nossos desejos. Libertos em Cristo agora, nós temos a possibilidade de alguma forma, pelo poder da palavra, ser cada vez mais parecidos com o Senhor e não ser libertinos. Percebe por que Paulo diz, olhem para o meu exemplo, olhem para o exemplo de Epafrodito e olhem para o exemplo de Timóteo, porque eles eram amigos da cruz, eles não eram inimigos da cruz, eles viviam para a glória de Deus, eles tinham vida transformada. Irmãos, pressupõe que todos nós que estamos sentados aqui, cultuando ao Senhor, todos nós somos amigos da cruz. Mas perceba, no verso 18, que Paulo diz o seguinte, olha, irmãos, eu já adverti vocês, e agora, Paulo diz o quê? Com lágrimas nos olhos. Paulo era um pastor, irmãos, também. Paulo sentia na pele o exercício do ministério pastoral, que às vezes é duríssimo, que às vezes dói. Paulo era cheio de eloquência, argumento, muito bem fundamentado nas Escrituras, mas era um homem extremamente quebrantado de coração diante do Senhor. O zelo e amor pelas Escrituras e por aqueles irmãos fez Paulo chorar, irmãos. Isso mostra que o assunto que Paulo estava tratando era um assunto sério. Paulo havia ensinado aquela verdades àquela comunidade, mas percebam que essa preocupação de Paulo é como se Paulo estivesse dizendo o seguinte: é possível que esteja surgindo uma geração que está sendo influenciada por esses pensamentos. É possível que esteja surgindo uma geração que está sendo influenciada por essas falsas doutrinas, por esses falsos ensinos, sendo desviada da corrida cristã. Irmãos, eu conclamo aos irmãos, cuidado com quem vocês ouvem, jovens, adolescentes principalmente. Quem é esse pregador que você está ouvindo e dando ouvido na internet? E aí Paulo agora chama a atenção dos irmãos, aponta o porquê que ele estava chamando a atenção, mas ele continua no verso 19. Ele vai traçar o perfil e o destino final daqueles que são falsos mestres e daqueles que seguem o caminho dos falsos mestres. Vamos ver. O verso 19 diz: cujo fim, o fim de quem? O fim desses que são inimigos da cruz é a perdição, cujo Deus é o ventre, e a glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Característica dos falsos mestres. Eu vou deixar o cujo fim é a perdição para falar no final do versículo. Eu vou começar, cujo Deus é o ventre. É possível que a gente traga daqui 3 aplicações, irmãos. A primeira aplicação é que esses falsos mestres, eles estão extremamente narcisos.
eles são extremamente amantes de si mesmo. Eles amam demasiadamente a si mesmo, irmãos. Eles são individualistas. Eles olham, quando o texto está falando de ventre, no original é umbigo, alguém que volta-se para si, alguém que curva-se diante de si. Estômago, umbigo. O Deus deles, possivelmente, era eles mesmos. Eles buscavam glória própria. Eles confiavam na sabedoria humana e ao mesmo tempo negavam o poder transformador e regenerador do Evangelho. Irmãos, cuidado com o nosso narcisismo. Cuidado com o nosso individualismo que nos coloca numa bolha e faz a gente amar demais a gente. A gente se coloca como centro de todas as coisas e a medida de todas as coisas. Quando a medida de todas as coisas é o Senhor Jesus, é Ele que é o cabeça da igreja, a igreja é dele, comprada, lavada e remida no sangue dele, irmãos. Segundo, esses que amam o ventre e o estômago, eles vivem para os seus prazeres e deleites, eles amam demais. Eles são o que, irmãos? Hedonistas. Prazer, não importa qual será a consequência, o que vale é me satisfazer. O que vale é dar vazão a todos os meus desejos, todas as minhas vontades, sem nenhuma consequência do que isso pode me causar. Irmãos, esse não pode ser um pensamento de um cristão. Os meus prazeres, todos eles, devem glorificar ao Senhor. Amém? Todos eles devem glorificar ao Senhor. Uma simples brincadeira deve glorificar ao Senhor. Eu não posso dar vazão a todas as minhas vontades. Paulo estava dizendo, cuidado, irmãos, porque esses que amam a si mesmo e olham para o seu ventre, eles dão vazão a todos os tipos de desejos e vontades da carne. Eles não evidenciam que já foram salvos e libertos do poder dessa morte. 3. É possível que Paulo também estivesse falando daqueles que amam comer demais. Irmãos, é interessante que quando eu estudava para ministrar essa palavra, vocês sabiam que glutonaria está na mesma galeria em Gálatas, capítulo 5, das obras da carne? São aquelas pessoas que amam comer demais. Elas não comem para viver, elas vivem para comer. E aí parece engraçado em muitos momentos que crente não bebe, mas que come muito. Irmãos, comer muito é pecado. Paulo está falando do glutão. E o que mais me chamou a atenção enquanto eu estudei é que eu encontrei essa palavra em 3 versões diferentes da Bíblia, dentro das obras da lei. Classificado da mesma maneira como obra da carne, como impureza sexual, como idolatria, glutonaria. É possível que Paulo tivesse, pelo menos, falando que esses amam a si mesmo, essas 3 coisas. Mas o 4º ponto continua. Ele diz, cujo Deus dele é o ventre e cuja glória é para a confusão deles. Eles gloriam-se nas coisas que deveriam ter vergonha. Eles se acomodam. Eles se sentem felizes com seus atos vergonhosos, que fogem totalmente da doutrina e da ética. Irmãos, o Evangelho faz a gente ter uma postura mais adequada possível à vontade de Deus, não é o contrário. Ética, irmãos, qual é a nossa ética? Viver a palavra. Irmãos, eu abro o aço para dizer, eu não estou falando de perfeição. Eu e você estamos no mesmo patamar. Em nenhum momento, por subir aqui e ficar um pouco mais alto que os irmãos, eu me torno mais santo ou melhor do que qualquer pessoa. Jamais, irmãos. Mas exige de nós uma postura diferente, irmãos. Não cabe a nós esse tipo de atitude. 5º, aí percebam o que Paulo vai dizer. O final do texto, eles só pensam nas coisas terrenas. Percebam que Paulo não está criticando por a gente pensar nas coisas terrenas, mas só pensam. Quando Paulo diz só pensam nas coisas terrenas, Paulo está dizendo que a preocupação, a mente, o coração, todos os desejos está voltado para aquilo que está aqui na terra. O coração deles é voltado extremamente para aquilo que está na terra. O coração deles está voltado para o aqui e agora. O Deus dele é este século. O Deus dele é este mundo. O Deus dele é a fama, o poder, o dinheiro, o lucro. E, irmãos,
É triste olhar para o cenário brasileiro quando nós olhamos igrejas e pregadores que mostram que uma vida com Cristo traz riquezas e riquezas e riquezas e riquezas, irmãos. Isso é um desserviço ao Evangelho. Capítulo 11 de Hebreus, não precisa abrir não, Jonathan, é muito longo o texto. Galeria dos Heróis da Fé. Irmãos, aquele texto é constrangedor. Pessoas que lutaram, que serviram ao Senhor, mas que não conseguiram ver por aquilo que lutaram. E o texto diz que este mundo não era digno desses homens. Irmãos, que sejamos uma geração do qual o Senhor possa dizer: essa geração não é digna de Ilana, não é digna de Cláudia, de João, de Delmar. Para finalizar, eu volto para a parte inicial do verso 19, cujo o fim dele é a perdição. O fim dele, irmãos, Paulo está dizendo que a destinação final, tanto dos falsos mestres, como daqueles que seguem os falsos mestres, irmãos, não é a ideia de aniquilamento não, tá? Por algum momento, deixar de sofrer. Não, não. Quando Paulo está dizendo aqui, a palavra significa dizer destino final, inferno. Os falsos mestres e aqueles que seguem falsas doutrinas, o destino final deles será o inferno. Prestem atenção em tudo que Paulo vem dizendo desde o verso 12. Se por um lado, irmãos, a chegada, o alvo da corrida cristã, para aqueles que correm segundo as regras, será alcançar o prêmio da soberana vocação. Qual é o prêmio da soberana vocação? O que é isso? A soberana vocação, a soberana salvação de Deus em Cristo, ela nos dará um prêmio no final. Qual é esse prêmio? A vida eterna. Será a vida eterna para aqueles que correm segundo as regras. O ponto de chegada dos falsos mestres, dos seus seguidores, será a punição eterna. Será a punição eterna. É possível entender, irmãos, por que Paulo chora? É possível entender por que Paulo chora? Irmãos, sejamos santos e irrepreensíveis até a volta do Senhor. Vivamos de modo digno da vossa vocação. Irmãos, é interessante esse texto, porque a ideia do texto é soberana vocação, é que Deus não nos escolheu e Deus não nos salvou para a perdição e condenação eterna. Pelo contrário, Deus nos salvou, Deus nos escolheu por soberana vocação para que possamos cruzar a linha de chegada e receber o prêmio. Qual é o prêmio? A vida eterna com o Senhor. A vida eterna com Ele. E aí, o verso 21 e verso 22, Paulo vai chamar a atenção que, ao contrário daqueles inimigos da cruz que só pensam nas coisas terrenas, Paulo vai dizer o seguinte: mas irmãos filipenses, ele usa um mas aqui, mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. O apóstolo agora, irmãos, ele olha para o seu futuro, ele traz à tona novamente a necessidade, a responsabilidade que nós temos de correr a corrida da vida cristã segundo as regras, nos desvencilhando, nos tirando e nos desviando de tudo aquilo que pode atrapalhar a gente chegar lá na linha de chegada e receber o prêmio da soberana vocação de Deus. Irmãos, é interessantíssimo como Paulo se olha nesse texto como um peregrino, um estrangeiro nesta terra. É interessante. E por que Paulo fala isso? Porque Paulo está dizendo, irmãos, todos nós, a igreja do Senhor, ela é cidadã, ela é comunidade do céu. Quando Paulo começa no verso 20 dizendo, mas a nossa cidade, a nossa pátria, Paulo está dizendo, irmãos, já que nós somos do céu, vivamos de modo digno como cidadãos dos céus. Paulo estava dizendo o seguinte: Filipenses, ó queridos filipenses, vocês fazem parte da colônia de Filipos, vocês são uma província romana. O que era uma colônia romana? Era uma Roma em miniatura em outro lugar. Todos os costumes, preceitos, valores, tudo aquilo habitava no meio daquele povo. Paulo estava dizendo o seguinte: olha, filipenses, mesmo vocês vivendo em Filipos, que é uma colônia romana, vocês são uma colônia de estrangeiro. Irmão, isso é maravilhoso nesse texto.
vocês são uma colônia de estrangeiro. Vou transportar para cá, para o nosso maranhês. É como se Paulo estivesse dizendo o seguinte: segundo a Igreja Batista, vocês são ludovicenses, mas preste atenção numa coisa, vocês são uma colônia do céu em São Luís. Vocês são uma colônia do céu em São Luís. Paulo estava dizendo, se em Filipos prevalece o costume, os valores, os princípios de Roma, em Filipos, na igreja de Filipos, prevalece a cultura, os princípios e os valores do céu, irmãos. Na nossa comunidade, precisa prevalecer os costumes, o valor, a cultura do céu. O termo, já falei no original, significa que Paulo estava dizendo nossa pátria, é que a igreja de Filipos era uma colônia do céu, mesmo estando em Filipos. A igreja do Senhor reunida aqui na segunda igreja batista de São Luís, em São Luís, é uma colônia do céu, irmãos. Amém? Só que há algo maravilhoso nesse texto. É que quando Paulo diz que a nossa pátria está no céu, Paulo está falando de cidadania. Você quer pensar comigo rapidamente aqui? Quando nós falamos da nossa cidadania, nós somos o quê? Cidadãos ludovicenses, não é não? Aqui na terra, nós não somos brasileiros? Beleza, preste atenção, que quando Paulo está dizendo que a nossa pátria está no céu, Paulo está falando que o céu não só é o nosso destino, irmãos, mas o céu é a nossa origem. Que coisa maravilhosa, nós não nascemos aqui em São Luís, não foi? Paulo está dizendo que de alguma forma, nós somos originados no céu, desde a eternidade, e Cristo, pela sua bondade e maravilhosa graça, poder criador, lá em Gênesis capítulo 1, fez cada um dos seres humanos para que um dia, pela graça salvadora, porque o homem pecou, ele retornasse à sua origem. Amém, irmãos? O céu não só é o nosso destino, mas é também a nossa origem. O verso 20 ainda diz: nós esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. O céu, irmãos, é o lugar onde Deus habita, é onde Cristo está presente, é lá a morada dos cristãos. Eu não vou ler o texto, mas você depois pode ler João 14, verso 1 e 2. O nosso nome, irmãos, está registrado no livro da vida, e no dia do Senhor, Ele abrirá o livro dos céus, e o nosso nome estará lá, irmãos. Amém, irmãos? A herança de Cristo nos aguarda. Os nossos irmãos em Cristo voltaram para lá, e um dia também nós voltaremos. Glória a Deus. Hebreus capítulo 12, verso 23 fala sobre isso. E aí quando Paulo diz, mas nós também esperamos o Salvador, Paulo estava dizendo, nós esperamos pacientemente, mas com uma intensa expectativa. Você lembra quando eu preguei aqui, no dia 16 de janeiro, que quando Paulo diz, lá naquele texto de Filipenses 1, vamos lá, eu vou abrir o texto, Filipenses 1. Filipenses 1, 20. Segundo a minha intensa expectação e esperança de que nada serei confundido antes, com toda a confiança, Cristo será tanto agora engrandecido para sempre no meu corpo, quer seja pela vida, pela morte. Irmãos, essa intensa expectativa é a mesma palavra utilizada nesse texto. Significa dizer que Paulo aguardava com intensa expectativa a volta do Senhor. Ele esperava pacientemente, mas com uma expectativa certa de que Ele virá. Irmãos, não vivamos como se Cristo não fosse voltar. Ele virá, tem uma música que diz que Ele virá resgatar quem o esperou. Ele virá, prometeu e será fiel. Ele é a nossa esperança certa, irmãos, segura. A igreja deve aguardar ansiosamente pela volta do Senhor Jesus. Sabe por quê, irmãos? Porque é o céu que é o nosso lar. E juntos, diz Apocalipse 21, que no novo céu e na nova terra, não é um outro céu e uma outra terra, que no novo céu e na nova terra, nós habitaremos e desfrutaremos das maravilhosas bênçãos de estar eternamente com o Senhor. Irmãos, a igreja desse tempo, a igreja dessa geração, não pode perder a grande expectativa que há da volta do Senhor Jesus. O verso 21 diz que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar a si todas as coisas. Aqueles que morrem em Cristo,
Paulo está dizendo, eles receberão novos corpos, eles serão ressuscitados, e como num piscar de olhos, irmãos, estarão com o Senhor, e estarão preparados para o encontro divino, o encontro com Cristo. Irmãos, que coisa gloriosa, que esperança maravilhosa, irmãos, que esse tempo de tantas lutas e dificuldades não tire de nós a esperança de que Ele virá, e de que nós seremos transformados. 1 Coríntios capítulo 13, no final, que diz que agora nós vemos como um espelho, mas um dia nós o veremos face a face como Ele é, irmãos. Ó que doce esperança, irmãos. Ó que maravilhosa esperança. Ó que gloriosa esperança. Eu quero convidar vocês, não vamos ler agora, mas eu quero convidar você a ler 1 Coríntios capítulo 15. É o hino à ressurreição. Irmãos, que texto maravilhoso, que texto rico. Um dia, irmãos, nós ressuscitaremos com o Senhor e teremos corpo glorioso. Perceba uma coisa, Paulo diz que esse corpo abatido, humilhado, o que Paulo está dizendo aqui? Que esse corpo humilhado, esse corpo sofredor, esse corpo que chora, que lamenta, que passa por lutas, que um dia vai ter a morte terrena, mas aquele que confessa Jesus não terá a segunda morte, que é a morte espiritual, antes viverá com Ele eternamente. Um dia, irmãos, esse corpo abatido passará, e nós seremos corpo glorioso, assim como o nosso Cristo é glorioso. É isso que Paulo está celebrando aqui, irmãos. A ressurreição dos mortos que estão em Cristo. E aí Paulo diz no final do verso 21, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. O que Paulo está dizendo é que nós, por poder de criação, pertencemos ao Senhor. Paulo está dizendo aqui é que nós, por poder de redenção, pertencemos ao Senhor, irmãos. E nós, por poder de glorificação, pertenceremos eternamente ao Senhor. Ele tem poder, Ele reina e governa e domina e tem poder de sujeitar a si todas as coisas. Ele é a palavra criadora de Gênesis 1. É o que João vai dizer no capítulo 1. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem é o verbo? Cristo. Quem é o Logos ali? O Logos, a palavra Logos, é a palavra. Cristo é a palavra criadora que originou todas as coisas. É a palavra redentora e é a palavra que irá consumar todas as coisas. Paulo está dizendo que a transformação dos nossos corpos abatidos só será possível porque nós estaremos sob o domínio soberano daquele que tem poder de sujeitar a si todas as coisas. É essa energia eficaz, é esse Deus poderoso. Ele tem poder para criar, Ele tem poder para dominar e Ele tem poder para consumar todas as coisas. Portanto, diz Paulo no verso 4, para finalizar a mensagem dessa manhã, ainda não será as considerações finais, mas já partindo para o último versículo. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai firmes no Senhor, amados. O apóstolo Paulo finaliza o seu ensino, todo o seu ensino, chama a atenção para que pudessem olhar para ele como exemplo e para aqueles irmãos que seguem o exemplo de Cristo. Mas ele chama a atenção por quê? Porque ele estava dizendo, olha, na comunidade de vocês, há aqueles que são inimigos da cruz. E quando Paulo diz isso, porque ele só pensa nas coisas terrenas, Paulo diz, olha, vocês estão aí, mas vocês são uma colônia do céu. Pensem nas coisas do céu, pensem nas coisas do alto. Então Paulo finaliza o seu ensino no 4:1, chamando a atenção daqueles irmãos. Nós já vimos que o chamar irmão significa uma saudação cordial. Nós somos irmãos, nós somos comprados e lavados no mesmo sangue de Cristo. Nós pertencemos à mesma família. Paulo amava aqueles irmãos filipenses. Ele chama aqueles irmãos de muito amados e muito queridos irmãos. Amém? Eu tenho certeza que o pastor Anderson pode nos chamar de muito amado e queridos irmãos. Eu também posso chamar a Segunda Igreja Batista de muito amado e queridos irmãos também. E Paulo finaliza, porque amava aqueles irmãos, dizendo o seguinte: vocês são a minha alegria e coroa. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. O que Paulo está dizendo aqui é que assim como um atleta vencedor da corrida dos versos anteriores recebia no final a sua coroa, os irmãos cristãos em Filipenses era símbolo de que Paulo era honrado e vencedor
porque Paulo estava vendo aqueles irmãos a cada vez mais sendo parecidos com Cristo. Irmãos, não existe maior alegria para um pastor do que ver as ovelhas que não é dele, mas que é do Senhor, cada vez mais parecidas com o seu Senhor. Isso era uma coroa para Paulo. Paulo estava dizendo: eu me sinto vencedor, eu me sinto honrado quando eu vejo essa comunidade cada vez mais parecida com o Senhor. Toda a glória, irmãos, a Deus. Toda a glória a Deus. Os cristãos filipenses eram prova viva de que os irmãos, de que os crentes filipenses, de que estava valendo a pena, melhor dizendo, sofrer por aqueles irmãos. Percebam que Paulo retoma o tema central da carta: vocês são a minha coroa, mas também são a minha alegria. Vocês podem ter certeza, irmãos, é como se Paulo estivesse dizendo o seguinte: pelo fato de estar vendo vocês cada vez mais parecer com o Senhor, e por isso que eu chamo a atenção de vocês, por causa da libertinagem, isso é minha alegria. Eu não me importo por estar preso, eu não vou ficar focado na minha circunstância atual, mas a minha alegria é ver que aquilo que o meu Senhor me chamou está sendo confirmado na vida de vocês, que é ver a igreja do Senhor cada vez mais parecida com Cristo. Sendo assim, irmãos, a alegria de Paulo jamais poderia ser minada pelas circunstâncias. Ele sentia-se alegre por ver que os crentes filipenses estavam correndo a corrida cristã. Amém? Paulo diz: estai firmes. É um imperativo. Paulo diz: olha, estai firmes em tudo aquilo que eu falei anteriormente. Paulo conclama, Paulo chama a atenção: vivam de modo digno da vossa pátria. A vossa pátria não é aqui. Não amem o mundo, não amem os prazeres do mundo. Fujam dos falsos ensinos, fujam dos falsos mestres, fujam da libertinagem. Liberdade cristã não é libertinagem, mas é vida para Deus, é vida gloriosa de transformação daqueles que parecem cada vez mais com o Senhor. Nesse sentido, irmãos, sejamos imitadores de Cristo. Que essa postura nos leve a dizer para outros: olhem o meu procedimento, porque eu imito ao Senhor. Sejamos crentes corajosos, irmãos. Pareçamos cada vez mais com o Senhor. Segundo, cuidado com os falsos mestres, com as falsas doutrinas. Eles são inimigos da cruz. Eles têm até uma aparência de piedade, mas negam a eficácia. O que significa dizer negar a eficácia? Eles negam o poder regenerador e transformador do Evangelho, que é o próprio Senhor. Terceiro, irmãos, vivamos como cidadão do céu, porque é lá que é a nossa pátria. Nós somos aqui uma colônia do céu, e um dia retornaremos para lá. É possível entender então, para finalizar, por que Paulo exorta aqueles irmãos contra a libertinagem? Eu vou finalizar em um bom maranhês tudo aquilo que eu tentei passar para os irmãos em 45 minutos. Paulo estava dizendo: irmãos, fiquem firmes, Cristo voltará, mantenham-se no caminho da disciplina, irmãos, foquem no alvo, livrem-se da distração na corrida cristã, livrem-se dos falsos mestres, livrem-se dos falsos ensinos. Irmãos, foquem a sua atenção nas coisas do alto, não nas coisas daqui da terra. Sabe por quê, irmãos? Porque a pátria de vocês é celestial. Lá vocês foram gerados, lá vocês retornarão pelo poder regenerador do Evangelho. Amém, irmãos? Curve a sua cabeça. Apresente-se diante do Senhor. A nossa pátria, irmãos, não é a pátria terrena. Nós somos peregrinos, nós somos estrangeiros. A nossa pátria é celestial. Lá não só é, irmãos, o nosso destino, lá é a nossa origem. Nós voltaremos para lá, irmãos. Que não nos falte, Senhor,
a esperança de que um dia viveremos com o Senhor. E os nossos corpos abatidos, sofridos, será transformado em um corpo glorioso. Vamos louvar o Senhor, porque nós vivemos no poder desse amor. No poder desse amor regenerador e transformador. Quero convidar todos a ficarem de pé para a gente louvar o Senhor.